nos livra de coisas que realmente não edificam, que não trazem vida, não trazem graça, nem paz. Dá-nos, Senhor, um verdadeiro sentimento do Evangelho, verdadeiro sentimento do viver cristão. Essa preocupação aqui, Senhor, de podermos aprender de Ti e recebermos do Senhor esse alinhamento, recebemos graça na nossa vida para poder cumprir a Tua vontade, da forma que o Senhor deseja. Essa noite ilumina o nosso coração. Amém. Assim como Tu iluminaste Paulo ao caminho da Damasco, Sim. deixa ele uma visão clara, reveladora, cativante, iluminante. Que nessa noite a Tua palavra possa brilhar em nós da mesma maneira. Amém. Fazendo dar mais alguns passos adiante, em seguir o Senhor, amar o Senhor e também amar as pessoas. Ó Senhor, eu entrego essa reunião a Ti. Amém. Que Tuas palavras estejam aqui presentes no coração de cada irmão, trazendo essa graça e essa bênção. Amém. Amém. Há algumas semanas atrás, nós vimos as circunstâncias que levaram Paulo até Jerusalém. Circunstâncias bastante difíceis, né? Que a ida dele para Jerusalém era uma ida que tinha sido já prenunciada como uma ida de sofrimento. Ele faria a visita a Jerusalém, retornaria a Jerusalém dentro de uma condição bastante difícil. E assim como tinha sido previsto, né, profetizado pelo profeta Ágabo, assim aconteceu. Ele entrou em Jerusalém e ali as perseguições começaram. Perseguições atrozes sobre a vida de Paulo. Mas Paulo, nós temos visto, acompanhado, né? Ele estava pronto para servir o Senhor, ele estava pronto para estar com os irmãos, no sentido de poder ajudar os irmãos a caminhar, a poder fazer com que pessoas que ainda estavam em trevas pudessem ser iluminadas e salvas, mas também estava pronto, se o Senhor assim desejasse, se o Senhor o chamasse, de partir e estar com o Senhor. Então, eu tenho por mim, por certo, que partir e estar com o Senhor é como o próprio Paulo falou, é incomparável com o Senhor. Se ele permaneceu, porque o Senhor assim quis, e também porque ele sabia que havia uma missão a ser cumprida. Quando nós olhamos a circunstância que cercou Paulo nessa entrada em Jerusalém, quando nos colocamos naquela perspectiva, a gente pensa, né? Puxa, que situação difícil, por um lado. E por outro, como cada um de nós reagiria, né? Como cada um de nós reagiria? Será que eu me entregaria àquela circunstância que está sendo arrastado de dentro do tempo para fora? Não fala que ele foi convidado a se retirar. Você não é bem-vindo aqui, por favor, retire-se. Não. Pesava contra ele acusações terríveis, né? Falsas. E ele foi arrastado para fora. E parece que não foi só um arrastado, pega ele pelo braço e põe ele lá fora. A palavra dá que de alguma forma ele sofreu violência física. Se não fossem os soldados romanos ali intervir, provavelmente a história seria outra daquela que está sendo contada aqui. Né? Isso expõe muito a nossa pessoa, porque, como eu falei para os irmãos, né? Como cada um de nós reagiria? Você reagiria fisicamente? Peraí, encosta em mim não. Em mim não, sou cidadão romano, encosta em mim. Encostar em mim. Talvez outro vai falar, não, encostar em mim eu vou revidar. Se encostar, eu vou revidar. Se me xingar, eu vou bater de volta. Cada um de nós sabe como é a nossa natureza, né? Até onde vai o nosso limite, né? Às vezes a gente é muito bonzinho, mas temos um limite. Né? Não precisa nem pisar no carro, pisa no carro. Leva uma fechada, uma entrada inesperada. Não tem nada a ver com essa ideia. Você já fica bravo. Já fica contrariado. Mas essa circunstância aqui, ela serve para, obviamente, nos ensinar, né? O trecho da palavra que nós vamos ler, capítulo 22, de 1 a 16,
ela está aqui para nos ensinar, para nos iluminar, para a gente perceber não só as atitudes de Paulo, que podem para nós ser um modelo, né? É um parâmetro, né, de medição, é uma régua na qual nós eventualmente nos aproximamos e verificamos como está a nossa estatura. É claro que quando a gente fala, olha, até atingirmos a estatura de Cristo, eu falo, isso é o máximo, né? Isso é o máximo. Mas se eu pudesse me aproximar um pouquinho da estatura de Paulo, né? Mais humano, né? Está mais dentro da nossa contextualização humana. Mas a palavra aqui, esse trecho da palavra, ela cumpre essa finalidade também de estabelecer uma regra, um parâmetro, uma situação palpável em que a gente pode se colocar naquela situação e ver como nós reagimos. A nossa reação a essa circunstância que aqui aconteceu com Paulo vai revelar, assim como revelou na vida de Paulo, a estatura de Cristo dentro de Paulo. O quanto Paulo tinha crescido, o quanto Paulo tinha amadurecido, e o quanto de Cristo ele. Né? Então, quando nós nos colocamos nessa situação, e já nos conhecendo, imaginamos algo parecido, nós já temos em nós, cada um de nós, não precisa como, né, como falar bem assim, para levantar a mão, nós já sabemos de nós como nós devemos. Isso não é para a nossa alegria, pelo contrário. Também não é para morrermos de tristeza, mas é para nós podermos andarmos dentro de uma realidade. Sabemos em que ponto estamos na nossa vida. Como o crescimento de Cristo tem atuado, como a vida de Cristo tem atuado na nossa vida, alguns de nós por mais de 40 anos. Eu creio que Paulo não tinha 40 anos aqui seguindo o Senhor, era bem menor. Então, esse momento, né, esse momento desse relato, esse momento dessa palavra, ele também tem por finalidade a gente poder olhar e perceber. E tendo sido iluminados nesse momento, estando sendo iluminados nesse momento, por intermédio dessa palavra, nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, então, esse é o caminho para que o Senhor possa crescer em nós. Primeiro, reconhecermos. Conhecermos em que ponto nós estamos na nossa caminhada e amadurecimento cristão. É muito fácil a gente viver uma vida religiosa. A vida religiosa é uma vida muito linda do lado de fora. Mas é como o Senhor falou para os judeus, sepulcros encarnados. Né? A gente está aqui, a gente sorri, a gente se cumprimenta fraternalmente, a gente se relaciona com irmãos, dentro de um contexto de religião, ou seja, pessoas que foram religadas ao Senhor. Mas quando o pau tora lá na rua, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, como que você age? E não é como aqui. Ali é diferente. Então, será de grande proveito para nós, se nessa noite a gente puder refletir sobre essa questão. Essa palavra, ela nos ilumina em todos os sentidos. Não só sobre o que é o Evangelho, o que é o amor de Deus para conosco que fomos salvos e também para com aqueles que ainda não foram salvos, e mesmo para com toda a humanidade, e também para com os judeus. O coração de Deus é imutável. O Senhor não muda conforme o tempo. O Senhor amava tal pessoa no passado e agora, por conta do que ele fez, ele não ama mais. O Senhor amava a nação de Israel, mas por conta do que eles fizeram, hoje o Senhor não ama mais. O Senhor não ama aquela pessoa porque não é assim. O Senhor não ama aquela pessoa porque ele é um drogado. O Senhor não ama aquela pessoa porque ele é um focado. Irmãos, a palavra do Senhor é uma só. Essa é a nossa garantia, a nossa confiança. Se o Senhor variasse como nós falamos, nós teríamos totalmente inseguros para falar o nosso relacionamento com Deus e quanto à nossa expectativa do que podemos esperar dele. Mas porque o Senhor é um Deus que não vacila, não oscila, não muda, porque ele é perfeito, ele não precisa mudar a sua palavra. Quando a sua palavra sai da sua boca, ela é perfeita e eterna, tem duração eterna. As palavras do Senhor não se contradizem, não mudam a outra. Então, o que nós vamos ver aqui é um estímulo
para que nós percebamos o coração do Senhor. O que Paulo vai falar nesse capítulo 22, de 1 a 16, nada mais é do que o sentimento de Deus. Paulo não está falando da sua própria vida. Claro, o relato é de Lucas, Sim. aqui registrado em Atos, que ouviu provavelmente os relatos e quem escutou Paulo falar, senão ele mesmo escutar. Mas o fato é que isso não é um relato humano. Ele é totalmente coerente com tudo aquilo que o Senhor falou até então para os irmãos daquela época. E hoje é totalmente coerente com tudo que a Bíblia diz. Totalmente coerente. Em Mateus 10, 19, algum irmão poderia ler, por favor? E quando vos entregarem, não cuideis em como que haveis de falar, porque naquela hora vos será prometido o que haveis de dizer. Nós percebemos o que é um relato aqui sobre o que o Paulo falou, está em linha com esse versículo. Fala, quando nos entregarem, o que estava acontecendo aqui com Paulo? Sim. Estava sendo entregue. Sim. Primeiro, diante dos judeus. Né? Estava sendo entregue. De alguma forma, para ser, vamos assim, julgado, no sentido muito baixo, né? Já violentamente julgado, porque havia uma percepção preconcebida das pessoas em relação a Paulo. Mas Paulo estava, de certa forma, dentro daquilo que propôs a palavra. Quando você estiver dentro dessa situação, o Senhor vai te dar a palavra. Então, nós sabemos que essa palavra que Paulo falou, relatada por Lucas, em Atos, foi a palavra que Deus deu. E nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, isso reforça, né? Como eu disse aos irmãos, que tudo que está sendo dito aqui, claro, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas aqui, claramente, esse reforço, eu entendo, porque essa situação casa com o Mateus fala. Quando você for entregue, quando você se encontrar em situações de adversidade, por conta do Evangelho, por conta da verdade, muitas vezes aqueles que trabalham sabem o que significa isso, né? Quando no trabalho você tem o testemunho cristão, e por conta de você ter o testemunho cristão, por vezes se levantam circunstâncias que vêm provar você, vêm colocar você em xeque, ou colocar você em risco, às vezes de perder o emprego, ou de, enfim, circunstâncias que são difíceis na nossa vida. Pessoas que se levantam como adversários nossos. Às vezes são pessoas que a gente nem espera, às vezes na própria família. De repente se levanta uma pessoa e fala, diabo instiga, diabo faz com que se levante. Essa situação aqui, obviamente, isso aqui não é instigado pelo Espírito Santo, que os judeus viessem a pegar Paulo, arrastar, violência, e o entregassem às autoridades. Não. A gente sabe de onde procede esses momentos, essas circunstâncias. Mas, de toda forma, isso serve para ilustrar a nossa vida quando circunstâncias difíceis se deparam diante de nós. Irmãos, quantas circunstâncias se deparam? Ninguém precisa testemunhar aqui se não quiser. Mas a gente que vive, que tem família, que tem trabalho, que tem amigos, que tem colegas, a gente sabe as circunstâncias que se deparam. Basta você testemunhar. Se Paulo tivesse ficado calado, no roteiro dele, né, ao longo de Atos, com relação aos judeus, os judeus não incomodariam. Mas porque ele testificava do Senhor, se incomodava. Incomodava o quê? A religião. Então, muitas vezes, inclusive, o seu testemunho, um testemunho verdadeiro, é um testemunho de alguém que está sintonizado com o Senhor, fala as palavras que o Senhor tem para você dizer, isso certamente vai te colocar em oposição a qualquer lugar onde esteja sendo praticada a religião e não a vida verdadeira. Que a verdade vai aflorar, isso vai machucar, isso vai incomodar e você vai receber oposição. Vamos ler conjuntamente, eu vou puxar aqui, os irmãos podem acompanhar, os versículos, depois eu vou passar a uma exposição mais detalhada do versículo. Capítulo 22, versículo 1, começa com
Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho. Que caminho é esse, né, irmãos? O caminho de vida cristã, dos irmãos. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas os sumos sacerdotes e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, estes irmãos, né, para Jerusalém, os quais também, para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem unidos. Olha, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, do Nazareno, a quem tu persegues. Sim. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz, de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, Sim. para conheceres a sua vontade, Sim. ver o justo, ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Um profundo, né, irmãos? A própria leitura já revela uma situação bastante comovente para nós que somos leitores, né? Provavelmente para Paulo também, uma situação de gasto físico. E revela o amor de Deus, e também o amor de Deus revelado, como eu disse logo no início, né? Diante de uma circunstância dessa, talvez eu não vou pregar com essa coisa, porque ter. Cai fogo sobre eles, como diz lá, né, irmãos? Cai fogo sobre eles, é isso que eles merecem. Eu vim aqui para trazer o evangelho, eles me arrastam para fora, me injuriam, me caluniam, retratam a minha imagem, me espantam. Não tenho condição física, psicológica, de falar nada mais. Não consigo olhar para a cara dele e falar. Mas, irmãos, o sentimento que estava aqui, Paulo, é o mesmo sentimento que estava com o Senhor quando ele nos salvou. Sim. Quem de nós amava o Senhor antes da salvação? Sim. Nós éramos, como a palavra diz, inimigos de Deus. Éramos blasfemos, debochados.
né? Descrentes da pessoa, duvidosos da existência de Deus. Eu, particularmente, era de certa forma, apesar de ter uma religião. Quando eu via cristãos com a Bíblia, falsos crentes, aí, Bíblia como um desodorante, carrega debaixo do braço. Eu debochava. Quero que cruz, nem bata aqui na porta de casa. Aquela mesma conversa assim. Irmãos, que tristeza. Quanta misericórdia de Deus. Amém. Quanto amor do Senhor. Quem de nós não praticou, antes da salvação, atos que eram contrários à vontade do Senhor? Sim. Que ofendiam a glória de Deus? O próprio fato de nós odiarmos uma pessoa, nós tratarmos mal uma pessoa, destruirmos aquilo que Deus criou. Você não faz isso com alguma coisa que é de alguém que você ama. Pelo contrário, porque nós não tínhamos amor a Deus, nós também não tínhamos amor a mais ninguém senão a nós mesmos. Éramos egoístas, ansiosos, avarentos. Uma palavra fala, e alguns ainda têm dificuldade de perceber, mas éramos filhos do diabo. Porque ninguém nasce salvo. Ninguém nasce temendo a Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Isso é uma bênção. A palavra fala. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Não é um ato genético. Não é um fato genético transmitido por herança genética. Né? Meu pai era salvo, eu sou salvo. Deus amou o mundo, então eu sou filho de Deus. Sim, ele amou o mundo. Mas tem um processo para você chegar a ser considerado filho de Deus. E nós não éramos filhos de Deus. Ainda assim, Deus nos amou. Visão de Paulo aqui é a visão de alguém que está cheio desse sentimento. Se Deus amou essas pessoas. Porque ele morreu por elas. Será que eu vou ter medo de morrer para falar para elas? Deus queria falar para elas. Quem vai falar para elas? O mistério de Deus ter morrido por amor por nós é revelado quando alguém conta essa história para nós e nós entendemos e somos salvos. Se não houver quem fale, não pode haver salvação. A salvação vem pelo ouvir a palavra. Amém. Então, Paulo tinha essa percepção muito clara e profunda. Por isso ele sabia, ele amava aquelas pessoas como Deus amava. Duplamente, porque ele era judeu e aquelas pessoas também eram judeus. Então ele olhava ali e via pessoas, mas também via pessoas da sua descendência. Pessoas que o Senhor havia escolhido como raça, como povo, na sua primeira aliança. Ele olhava aquilo ali e falou: Deus chamou esse povo e deu a ele as ordenanças, os profetas, a lei e todo o Velho Testamento, sobre o qual a pregação de Paulo se apoiava. Veio por intermédio dos profetas daqueles judeus enviados por Deus. Então Paulo vai e entra. Esse sentimento está em coerência com Lucas 23:34, quando o Senhor é crucificado e a palavra diz, e o Senhor relata: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, quando Estevão é apedrejado, em Atos 7:60, não os considereis culpados. Não os considereis culpados. Ou em Romanos 9:3, quando Paulo fala: eu desejaria ser anátema por amor a eles. Ou seja, para que eles possam ser salvos, eu aceitaria não ser separado e não ser incluído para fazer parte desse reino. É como se ele falou: eu vou morrer por eles. Paulo estava disposto a mesma coisa, a morrer por Cristo. E por que Cristo morreu? Por nós. Então é uma consequência direta, uma coisa da outra. Então esse era o sentimento que Paulo tinha, né? E que suas atitudes revelaram que ele queria falar a esse povo, apesar de o ter espancado. A gente sabe pela história, nós já vimos como é que funcionava, e mais à frente nós vamos ver. Quando Paulo começa a falar com os sacerdotes, era uma bofetada, sei lá, se ficaram os dentes, como é que ficou cuspido. Como o Senhor foi cuspido, foi maltratado, foi pisado, escorraçado. Mas Deus ama
sua criação. Então, por conta da sua criação, ele tem extremo desejo, ele tem direto desejo de que essa criação possa ser resgatada. Deus quer que a natureza seja resgatada, os animais sejam resgatados, tudo que foi criado seja resgatado da queda. Tudo caiu em Deus. Tudo caiu em corrupção. O estrago foi grande. Então, quando os ativistas falam, precisamos preservar a natureza, precisamos salvar o bicho, está corretíssimo. Mas esse é o plano de Deus já. Deus já está interessado nisso muito antes de ter tomado consciência. Deus está interessado em cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que não conhecem o Senhor. E como o Evangelho vai chegar até eles? Como? Se não houver quem fale. Aí começa o ponto da gente pôr, a escala, começar a entender, Senhor, será que eu estou alinhado com esse princípio? É necessário que façamos essa reflexão. Será que eu estou vivendo uma vida religiosa que é boa para mim? Somente a gente tem que refletir nisso. É boa, nós viemos aqui nos regozijamos em Deus, irmãos. Fazemos nossos encontros, é melhor ainda. Comemos pizza junto, então, puxa, que agradável. Vamos às conferências, encontro com os irmãos, é mais. É uma consequência disso, irmãos. Será que nós descemos do monte para falar aquilo que tem que ser dito? Para todos, inclusive para aqueles que não gostam de nós? Se não, qual a razão de sermos cristãos? É para engordarmos como as ovelhas gordas que empurram umas às outras para chegar até o pasto primeiro? Ou para servir? Sim. Nesse segmento da palavra que nós lemos aqui, esses versículos, praticamente a gente tem aqui, Paulo procura, claro, inspirado pelo Senhor, seguido, orientado pelo Espírito Santo, mas ele coloca 4 etapas aqui nesses 16 versículos. A primeira etapa é um relato de quem ele era. Quem era Paulo? Vai do versículo 1 ao 3. Depois, do versículo 4 ao 5, relata o que ele fazia. Então ele expõe os irmãos, olha, eu vou contar para vocês quem eu era. Depois eu vou contar o que eu fazia. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Vou contar do versículo 6 do 4 ao 5, o que ele fazia, e a aparição, Deus apareceu para mim, de 6 a 10, e qual o encaminhamento que a vida dele teve. Irmãos, esse relato, em 4 etapas, de 1 a 16, tem que encontrar um paralelo com a nossa vida. Na medida da graça que o Senhor nos dá, obviamente. Não sei quantos aqui têm o chamado e a graça para receber o fardo e também a bênção de servir o Senhor para receber a coroa de glória que Paulo vai receber. Mas nós temos de alguma forma um paralelo com essas 4 etapas. E eu vou então seguir os versículos e vou procurar explorar essa questão com os irmãos para que os irmãos percebam. Ele se dirige já no versículo 1 do capítulo 22, quando ele fala: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Paulo, ele procura criar um ambiente de empatia, de comunicação de iguais. Ele procura criar uma ligação com as pessoas. Ele não chega e fala: olha, desgraçados, eu tenho para dizer para vocês algumas coisas, vocês vão por perto. Não, essa não foi a mensagem de Paulo. Talvez fosse a nossa, mas não foi de Paulo. Ele chama irmãos e pais. Ele é carinhoso. Irmãos e pais. Ouvi agora a minha defesa. Quando ele fala irmãos aqui, não é irmão espiritual, Aquelas pessoas ainda não eram salvas. Ele está se referindo a seus patrícios, a seus conterrâneos, a pessoas como ele, da mesma nacionalidade, da mesma etnia, da mesma origem, que seguiram pelo mesmo caminho que ele seguiu até então. Então ele procura criar esse caminho de empatia. Assim como ele fez quando chegou naquela cidade e falou: em tudo vos vejo extremamente religiosos. Ele procura criar uma empatia com as pessoas, um caminho de conexão. Mas, naquela época, era muito comum se falar o aramaico. É a língua do popular, é a língua do povo. Todo mundo falava aramaico. É a língua da região.
Mas aramaico não é a língua do povo judeu. A língua do povo judeu é o hebraico. Então ele procura dar uma mensagem para todo mundo. Estou falando para vocês. O que eu vou falar, os outros não vão nem entender se não forem judeus. Por quê? Porque eu vou falar em hebraico. Então ele fala, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Paulo tocou, né? Começou a tocar na identidade comum entre ele e aquelas pessoas. Você está lá nos Estados Unidos e de repente você vai começar a falar, tem um populacho lá na frente e você vê que são brasileiros que falam inglês, mas agora você começa a falar em português. Brasileiro. Como nós. E aí ele começa a narrativa. Eu sou judeu. Como vocês, eu sou judeu. Eu não sou um estranho. Eu não sou um alienígena de outra nacionalidade querendo pregar para vocês uma coisa que não faça parte do conhecimento judaico. Eu sou judeu também. Sim. Não sou um estrangeiro querendo converter vocês. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia. Mas criei nessa cidade, faz questão de dizer a cidade. Por quê? Porque eu nasci aqui em Jerusalém. Eu não nasci na diáspora, longe. Eu não sou um judeu longe da religião. Eu sou um judeu aqui da nata, aqui de Jerusalém, aqui do lado do templo. Aqui, ó, de onde tudo começou, de onde o desejo e o coração de Deus estava naquele momento. Aqui ao lado do templo, aqui em Jerusalém. Eu sou dessa cidade. Mas eu fui instruído não por qualquer um. O que eu sei com relação à palavra do Senhor, o que eu vivo com respeito à palavra do Senhor, eu não aprendi lendo. Eu não aprendi com qualquer um. Eu não aprendi com um contador de lorotes. Eu aprendi com Gamaliel. Reconhecido mestre na nação de Israel. Eu conheci em profundidade a palavra de Deus. Eu conheci de forma correta. Eu conheci na forma com a qual aqueles que ouviam Gamaliel o respeitavam pelo que ele falava. Não só no tocante à palavra, mas também quanto à sabedoria. Nós sabemos que quando se levantou esse, aspas, movimento do caminho, Gamaliel orientou sabiamente, falou, não os persiga. Porque se esse movimento for de homens, desaparecerá. Sim. Mas se for de Deus, não sejamos encontrados contra ele. Aqui está um homem temente a Deus. Ele não estava preservando a religião da Maria. Estava preocupado de não ser encontrado contra Deus. Terrível coisa, né? Ser encontrado na contramão de Deus. Ele tinha temor. Tudo isso provavelmente, certamente, foi passado ao nosso irmão Paulo. Então ele começa a colocar pé e território, né? Desse território que é o clima e o ambiente e o entendimento judaico com relação às verdades. Eu não sou um estrangeiro tentando converter vocês a uma religião nova. Eu não sou uma pessoa qualquer, o meu ensinamento não é um ensinamento de uma seita, como muitos achavam. É ensinamento de Gamaliel que vocês escutam e respeitam e reconhecem no meio da nação judaica. Mas eu aprendi segundo a exatidão da lei. Ele não aprendeu variações. O sábado pode, mas tem exceções. Mas isso aqui depende. Alguns dizem que talvez não precise ser assim, mas possa ser de outra maneira. Não, aqui falou, eu aprendi conforme a exatidão da lei. O que a lei diz? O que os 10 mandamentos dizem? O que as 613 ordenanças dizem? O que lá diz? Eu aprendi exatamente, dentro da exatidão da lei. Irmãos, ele deve ter passado um bom tempo junto com Gamaliel para ter essa compreensão. Os comentaristas bíblicos dizem que, muito provavelmente, Paulo vinha de uma família que tinha posses. Ninguém conseguia sentar aos pés, ali na cadeira de Gamaliel, na escola de Gamaliel, de graça.
alguns seletos, ou por influência política, ou por influência financeira, ou por alguma razão que fizesse jus à presença diante de um mestre da palavra como Gamaliel. E ele adiciona, seguindo a exatidão da lei de nossos antepassados. Ou seja, eu estou seguindo os que os nossos antepassados seguiram. Sendo zeloso para com Deus. Ou seja, eu ouvi tudo o que eles me ensinaram, tudo que Gamaliel me ensinou. E eu estou sendo zeloso, eu fui zeloso. Como vocês estão sendo zelosos por causa da palavra. Ele tenta criar essa empatia, essa percepção. Eu fui zeloso. Eu não fui uma pessoa escrachada. Eu não desrespeitei a lei nem as ordenanças. Eu não andei dizendo o que Deus disse. Eu fui zeloso durante todo o tempo. Assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, aqui Paulo estabelece um parâmetro de equidade. Vocês não são diferentes de mim, eu não sou diferente de vocês. Eu sou igual a vocês. Eu sou igual. Como fala aqui? Assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele reputava que aquelas pessoas que ali estavam agindo daquela maneira como agiram, era por causa do zelo, era por causa da lei, era por causa dos ensinamentos, era por causa da nação de Israel e da preocupação que eles tinham de que a nação não se misturasse com os outros povos, não caísse diante de outras religiões, não viesse a se corromper com seus ensinos, mas também porque eles estavam vivendo uma religião já morta. Eles já não tinham mais sensibilidade. Aqui está outro grande risco, a gente sempre tem que estar tomando muito cuidado. Nós podemos ser devotos, né? Devotos da nossa religião. Assim como muitos são devotos de muitas coisas. Somos devotos da nossa religião. Somos devotos da nossa crença, da lei que nós conhecemos, das ordenanças que nós aprendemos. Somos devotos disso. E, ao mesmo tempo, nosso coração já está longe do Senhor. Nós não conseguimos mais ouvir o Senhor porque nós nos tornamos devotos, zelosos da lei. E ele fala, persegui este caminho até a morte. Ou seja, ele era extremamente zeloso. Sim. Ele não tinha receio de matar pessoas por conta daquilo que ele cria. Porque ele julgava por isso estar prestando serviço a Deus. A palavra fala que chegaria um tempo em que as pessoas os tomariam e os entregariam, julgando por isso estar prestando serviço a Deus. Ah, que cuidado, né? Que risco seja ser religioso. Irmãos, quando eu comecei a ver essa palavra, o Senhor foi me dando clareza, eu me lembrei do quão zeloso eu fui no passado. Cerca de uns 20 anos atrás, cerca de quase 20 anos, extremamente zeloso. Eu e a Fernanda éramos muito zelosos, fazendo coisas erradas. Quem teve essa infeliz oportunidade sabe do que nós estamos falando. Você ser zeloso sem estar cumprindo exatamente a vontade de Deus. Nos tornamos zelosos para com o Senhor sem ter entendimento da verdade. Começamos a fazer coisas, julgando estar servindo o Senhor, e na verdade não estar efetivamente fazendo como o Senhor gostaria. Ele fala, perseguir este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ou seja, para Paulo não importava se é homem, se é mulher, não importava. Nós sabemos que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava ali cooperando. Sim. Ele tinha as cartas. Provavelmente ele não foi pedir cartas, mas ele era uma pessoa do Sinédrio, daquela região. Ele era do templo. Ele estava ligado à comunidade judaica, ele estava ligado a esse movimento, ele sabia das preocupações dos sacerdotes, aqui do chefe, ele sabia de tudo. E ele falou, Paulo, você é um homem zeloso, você é um homem que foi educado aos pés de Gamaliel, cabe a você agora, nós vamos dar carta e você vai buscar todos eles, e vai trazer aqui, para que sejam julgados, para que se tornem exemplo para os outros, para que os outros não façam o que eles estão fazendo. Vai e busca eles, e traga-os. E Paulo foi com as cartas. E ali, Paulo assistiu Estevão ser apedrejado. O juízo foi feito ali, né? Não chegou nem às barras da justiça.
executou o juízo, apedrejado. Estevão morria entregando seu espírito ao Senhor e dizendo: perdoe, Senhor, porque não sabe. Quantas vezes, irmãos, a gente faz coisas e o Senhor fala: perdoa. Ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Não sabe o que faz. De que são testemunhas, o sumo sacerdote, versículo 5, e todos os anciãos, ou seja, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu fiz, vocês sabem a minha história, vocês são de Jerusalém, eu era daqui porque eu nasci aqui, vocês sabem, vocês são testemunhas, o sumo sacerdote testemunha, todos os anciãos são testemunhas. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, por propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem unidos. Então, Paulo aqui falou: olha, eu sou como vocês, o que vocês estão fazendo agora comigo, me trazendo a julgamento, me trazendo aqui diante do Sinédrio, né? Eu fazia isso. Então, está conduzindo a mente deles a acompanhar, a se identificar com ele e a perceber que ele também fazia isso, ou seja, ele não é diferente deles, ou não era diferente deles. Olha, aconteceu, aí agora ele passa a dizer o que aconteceu com ele. Olha, eu era com vocês, mas sabe o que me aconteceu? Ora, aconteceu que de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente. A gente sabe que estava indo para Damasco para fazer coisas erradas. Pelo zelo religioso. Para fazer coisas erradas. Já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Irmãos, não há salvação sem iluminação. Não houve trevas sobre ele, como um julgamento. A gente sabe que quando cai julgamento, Deus sobre a terra, trevas sobre a terra. Aqui caiu luz sobre Paulo, brilhou. Paulo ficou cego exteriormente, mas interiormente deve ter começado a brilhar dentro dele o sentimento de Deus, abrindo o seu coração para ouvir o que o Senhor queria lhe falar. Grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra. Se você estiver andando a pé, a cavalo, de carro, e é uma luz que brilha tanto nos seus olhos, você vai cair do cavalo, você vai parar de andar ou vai tropeçar, ou você vai bater seu carro. O vídeo busca do lado do farol, farol que incomoda, são muito forte, você já não enxerga. Paulo caiu. Então, aqui a condição dele continuar andando. Deus interrompeu a jornada dele. Brilhou, tremenda luz. Amém. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia. Não tenta imaginar essa cena, o espanto. Uma coisa sobrenatural. Não veio o carro do outro lado. A luz do sol já estava brilhando no caminho de Damasco. Não estava buscando o sol. Aqui não era a luz do sol que nós estamos falando. Não é que ele olhou para o sol e ficou passado. Aqui brilhou a glória do Senhor sobre ele. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, eu acho que se nós tivéssemos um encontro exatamente como esse que Paulo teve, nós ficaríamos estatelados, nós ficaríamos, sim, embasbacados, né? Ficaríamos descompassados. Nós estávamos indo para Damasco, nós estávamos indo para trazer orientados aqueles, julgando com isso, estar prestando um serviço. De repente, esse Senhor aparece para você e fala: você está redondamente enganado. Paulo, você está me perseguindo, Paulo. Nossa, uma pessoa que quer servir a Deus, que está fazendo isso por zelo a Deus, e de repente Deus vem e fala: você está me machucando, você está me perseguindo. A gente sabe, a gente tem ousadia de dizer isso, não porque a gente esteja inventando. É porque quando ele espanta e aceita que Estevão seja apedrejado, Estevão é parte do corpo de Cristo.
Quando ele traz manietados, irmãos, acorrentados, sobre chibato, e o sofrimento, é Cristo que está sofrendo, sabe? O Senhor sofre juntamente conosco em tudo aquilo que se sucede na nossa vida. Então, ele estava trazendo sofrimento ao Senhor, e ele escuta o Senhor falar: por que você está me perseguindo, Paulo? Nossa, eu acho que eu ficaria sem nexo, sem caminho, eu ficaria embasbacado, eu ficaria entalado, sabe? Aterrorizado com a situação. Eu não estou enxergando, eu estou ouvindo Deus falar comigo. E ele está dizendo: por que eu persigo ele? Eu não tenho nem palavras para dizer. O que eu vou dizer? Eu te persigo por quê, Senhor? Provavelmente foi caindo a consciência de Paulo, que ele realmente estava perseguindo o Senhor. Estava perseguindo o Senhor. Bastante forte esse momento na vida de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno. Então, aqui ele deixa claro que ele não é só Deus, mas ele é aquele contra o qual ele dizia: esse é um falso. Ele está se dizendo filho de Deus. Para começar a história, Deus não tem filho para Deus. É bastante complexo. Eles guardavam isso em meio aos povos, que Deus é um, não há outro além de ti. Não há outro Deus. Como pode haver um outro? Um filho. Deus, como o Pai. A resistência era muito grande. Mas Deus se revela para ele e diz: você está perseguindo a Jesus, você está me perseguindo. E ele tem a percepção que é Deus falando com ele, então ele percebe que Jesus é Deus. Começa a ter a percepção de Jesus é Deus. As pessoas que estavam ao redor com Paulo, diz que eles viram a luz, mas não percebem o que está acontecendo. Irmãos, o chamamento de Deus na vida de cada um de nós é pessoal. Sim. É pessoal. Mesmo que você esteja numa reunião, onde esteja sendo pregado o Evangelho e haja meia dúzia de pessoas que não criam o Senhor, e por conta da graça do Senhor, a luz brilha sobre eles, eles venham a ser salvos. Para cada um, o Senhor falou individualmente no seu coração. E salvou. E trouxe o entendimento, trouxe a compreensão. A salvação é pessoal. Sim. O Senhor brilha interiormente em cada um. O Senhor dirige as palavras necessárias a cada um, para despertar o espírito e ter a percepção de que Ele é Deus. Aquelas pessoas ouviram, elas viram a luz, mas não entenderam, porque a comunicação era para com Paulo. Paulo ouviu a voz que falava com eles. Então, Paulo imediatamente ele toma uma postura, né? Ele recebe a revelação de que Deus fala com ele e de que Deus é Jesus, e ele fala. Então perguntei: que farei, Senhor? Nossa, desventurado é isso. O pior dos homens, perseguidor da igreja, perseguidor do Senhor. Aqui também a gente pode ver uma coisa muito clara, né? É uma coisa única. Cristo e a igreja são a mesma coisa. Os irmãos e o Senhor fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Quando Paulo perseguia os irmãos, por isso que ele perseguiu o Senhor. Isso é muito forte, né? E deve também nos deixar claros, quando nós recebemos oposição por conta do Evangelho, não é contra nós pessoalmente. Não é contra você, as pessoas que estão ao seu redor. É contra o Senhor. Ainda que por ignorância, como Paulo. Mas de fato eles estão se opondo ao Senhor. Ainda assim, o Senhor, na sua infinita misericórdia, qual que é o coração do Senhor? Pai, perdoa-os. Não sabe o que faz. Nós precisamos explicar a eles. Nós precisamos que o Evangelho chegue a eles. Nós precisamos lhes dar entendimento. Mesmo aqueles que são zelosos, eles precisam ganhar entendimento. Porque o zelo sem entendimento não produz a obra de Deus. Guardem isso, Deus.
O zelo sem entendimento não produz verdade, produz obra humana. Se você quer seguir uma religião, se você pretende seguir religião, seguir preceitos, ser rígido na religião, ser fervoroso na religião, ser dogmático na religião, cuidado, a religião não produz obra de Deus. O zelo religioso sem o Senhor, sem o falar contínuo do Senhor. Se você percebe que o Senhor não tem falado contigo, mas você fala, não tem problema, eu continuo sendo zeloso. Cuidado com esse teu zelo, vai acabar provocando o mal. Nós precisamos da presença contínua do Senhor. Amém. Melhor seria se você não está tendo a presença do Senhor, busque o Senhor todo o coração, entra no seu quarto, chore diante do Senhor, vá no chuveiro e chore diante de Deus, peça a Deus, mas não saia para fazer a obra de Deus apenas com zelo. Se você não tem comunhão com o Senhor, você não vai estar preparado para ser como os outros são, se fazer de judeu para com judeus, de pobre para com os pobres, de tudo para com todos, com o fim de poder ganhar. Você vai ser refratário, você vai agir de forma humana. Então perguntei, que farei, Senhor? Isso também dá uma clara ideia, né? Eu acho que já tinha compartilhado em alguns momentos com os irmãos. A vida cristã, ela segue um processo, né? Primeiro você é salvo. Toda pessoa, para ser crente, genuíno, ele tem que ser salvo. O crente não é uma coisa nominal que você é. O crer não é uma coisa que se erra. Meu pai crê, por isso eu creio. Não, você crê porque a tua consciência te iluminou e você pôde entender. E creu naquilo que está sendo falado. Então, primeiro você crê. Você crê. Depois que você crê, você tem que dar o próximo passo. Eu conheço muitas pessoas que creem no Senhor, que creem que o Senhor é Deus, que creem que Ele é o Salvador, mas não se tornaram seus discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é uma pessoa que aprende com alguém. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Nós somos discípulos do Senhor. Se de fato nós aprendemos do Senhor. E como é que a gente aprende do Senhor? Buscando a palavra, buscando entendimento, sendo iluminado na pregação. No dia a dia, nos posicionamos como discípulos. Por quê? Porque queremos conhecer mais de Deus. Eu acredito que todos que estamos aqui. Por que estamos aqui? Por que participamos da reunião do estudo bíblico? Porque nós somos discípulos. O discípulo segue o Senhor não somente por seguir. O discípulo está ligado ao conhecimento, ao ensinamento. Ser discípulo de uma pessoa não é seguir uma pessoa apenas. É aprender dela. Nós precisamos aprender. É o segundo passo. A gente tem que se posicionar para aprender. E depois que a gente aprende, né, a gente pode ser servo. Como é que você pode servir uma pessoa que você não conhece e não sabe o que ele quer? Ele está pedindo sapato, você leva chileno. Ele pede um copo d'água, você traz a refeição. Você precisa conhecer o Senhor. Então existe esse caminho, irmãos. Ser salvo, ser discípulo e ser servo. Onde nós estamos? Eu conheço irmãos. Por que são irmãos? Que criam, mas que não são discípulos do Senhor. Por consequência, não podem servir ao Senhor. Outros são discípulos, mas não dão o próximo passo de servir ao Senhor. Ele está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Nunca termina de aprender, mas não dá um passo para servir. Você vai servir. Vive a sua vida. Acompanhe tudo que está acontecendo. Sabe de tudo. Procura se inteirar, mas não serve ao Senhor. Precisamos servir o Senhor. Amém. Esse é o caminho. Amém. Então, Paulo aqui faz a pergunta: que farei? O fazer já está no plano do servir. Paulo conhecia bastante a palavra, mas faltava o entendimento. Irmãos, o Velho Testamento está cheio da revelação de Cristo. Ele ouviu tudo, ele conhecia a palavra, mas não tinha entendimento. Quando ele ganhou o entendimento, é como você ligar aquela última chave. Você ligou todas as chaves aqui da iluminação da sala, mas o disjuntor geral já estava desligado. Alguém foi lá e ligou o disjuntor geral. Pá!
Acenderam todas as luzes e agora faz sentido. Todas as coisas fazem sentido. Paulo seguiu não com a pergunta, ou com o pensamento: nossa, eu sou um desgraçado. Fiz tudo o que fiz e caiu no erro de perseguir a Deus. Não, imediatamente recobra. Fala: Senhor, então perguntei: que farei? Que farei, Senhor? Largo de tudo, não faço mais nada. Mas ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Nós precisamos ter esse sentimento diante do Senhor. Nós somos cristãos. Senhor, o que faremos? Amém. O que faremos? O que faremos na nossa vida? O que faremos? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Irmãos, quando nós somos salvos, o Senhor tem uma ordenança para nós. O Senhor não chamou ninguém para ser salvo e sentar no banco da reserva. O Senhor concedeu dons aos que Ele salva. Ele concede dons. Basicamente, quando somos salvos, recebemos o dom do Espírito Santo. Amém. Que é a base inicial. O Senhor depois pode te conceder dons adicionais de hospitalidade, Sim. de decidir os irmãos, de ofertar para que haja suprimento, mantimento para que o salão possa ser alugado, uma pregação do Evangelho possa alcançar em outro lugar, para que o equipamento possa ser comprado. O Senhor pode te dar dom de socorro, tem irmão doente, tem irmão necessitado. Você, baseado no dom que recebeu do Senhor, você põe em funcionamento, você vai lá, visita, ora junto, conforta, consola. Você pode ter o dom de mestre para ensinar a palavra. São variados os dons. Você pode ter o dom de falar em língua. Se houver necessidade, você vai lá e vai interpretar. Você pode ter o dom de cura, que o Senhor conceda. E você vai impor com as mãos, vai orar ao Senhor e aquela pessoa vai ser curada. O que não tem, irmão, é dom de nada. Isso não existe. Na vida cristã não existe. Se alguém se posiciona dessa forma, está equivocado. Parou na caminhada. Está embotado. Está escurecida a sua mente. Precisamos ser iluminados. Vai em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que ele te é ordenado fazer. Irmãos, não nos foi ordenado fazer exatamente o que Paulo fez. Os apóstolos já foram contados. Sim. Os que morreram de cabeça para baixo, enforcados, cerrados, já foram contados. Mas nós somos chamados. Amém. Nós somos chamados. Há uma ordenança sobre nós para que possamos servir na casa do Senhor. Servirei na casa do Senhor todos os meus dias. Essa é a bênção. Pedro ficava cego, versículo 11, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Ele foi até onde o Senhor mandou que ele fosse. E um homem chamado Ananias, e aqui de novo o relato de Lucas, que está sendo dado, né, e colocado aqui com palavras de Paulo, né, ele tem um direcionamento. A gente não pode perder aqui o que é o início dessa reunião. Essa palavra foi originariamente dita aos judeus. E Paulo está procurando criar essa empatia, criar esse caminho comum, essa percepção de que ele é um como eles, foi como eles, agiu como eles. Então ele fala: eu era como vocês, vejam o que aconteceu comigo. Ele acaba de relatar aqui nesse versículo: olha o que aconteceu comigo. E agora ele vai dizer aquilo que Deus requer dele. E ele diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Então, de novo, Paulo resgata. Ele não deixa que a narrativa fuja da percepção daquelas pessoas, de que ele está falando uma loucura. Ele volta a dizer: sabe quem veio me encontrar para me abençoar, para trazer mais uma palavra de Deus para mim? Um judeu. Veja o que eu estou falando para vocês, não foi inventado por mim. Veja, essa palavra está espalhada entre a nossa nação. O Senhor falou conosco. Então vem Ananias, piedoso conforme a lei. Um homem piedoso conforme a lei. Tendo bom testemunho de todos os judeus que ali estavam. Ele morava. Então ele volta a resgatar a questão da lei. Olha, veio um homem
não era um homem qualquer das nações gentias que me dizia, olha, eu vou te dizer o que você tem que fazer agora. Não, eu não recebi o ensinamento de fora da nação de Israel. Eu recebi a bênção e o ensinamento subsequente, a palavra para que eu pudesse continuar vinda de dentro da própria nação. Um homem piedoso conforme a lei, Ananias, tendo bom testemunho de todos os judeus que eu morava. Veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse, Saulo, irmão. Esse irmão aqui já é diferente do irmão do versículo. Aqui Paulo já tinha sido salvo. Quando aquela luz brilhou ali, o coração de Paulo já tinha se desmontado inteiramente. Ele tinha reconhecido aquele a quem ele perseguia era Deus. Ele já tinha visto que a salvação que tinha sido anunciada à nação de Israel, por intermédio de todos os profetas, tinha chegado a ele agora era a vez dele. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Mais uma vez, eu fico imaginando a situação de Paulo olhando para essa pessoa. Alguém que vem, procura e diz, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Sua vista abre e você vê uma pessoa na sua frente. E você ainda está com toda aquela circunstância na sua cabeça, toda aquela situação. Cobri a vista, olhei para ele. Então, ele me disse, Paulo estava parado, aguardando. Ele me disse, o Deus de nossos pais, para esse relato, quis trazer aqueles judeus que estavam ali, acusando Paulo, a lembrar, o Deus de nossos pais que fez isso comigo, Paulo está dizendo. Foi ele, o mesmo pai de vocês, fez isso comigo. O Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Ver o justo e ouvir uma voz de sua própria boca. Irmãos, esse relato do versículo 14 é um relato. Deve ser, deveria ser, isso não é, deve ser o relato da nossa experiência. Preste atenção. Nós fomos escolhidos, irmãos, assim como Paulo, de antemão, antes da fundação da terra. Quando ainda éramos substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Nós fomos gerados segundo a presciência de Deus. Deus tinha um momento certo para cada um de nós nascer. Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então aqui é a mesma coisa. Irmãos, o nosso nascimento, a nossa existência responde a uma questão. Nós nascemos para conhecer o justo. Nós nascemos para a salvação. Nós somos escolhidos. É uma consequência lógica. Se você foi escolhido, o teu nascimento, a tua geração foi para receber a salvação. Você estava predestinado à salvação. E para ouvir a sua voz. Não foi assim conosco, em dado momento. Nós não fomos escolhidos, não fomos predestinados, não ouvimos a voz do Senhor. Se tem alguém aqui que não ouviu a voz do Senhor, nós devemos orar. Nós temos o desejo do pensamento, Senhor, concede a essa pessoa que ouça a tua voz. Amém. Porque sem ouvir a voz do Senhor, você vai se tornar um religioso, zeloso, cometedor de erros. Precisamos continuamente ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor tem que testificar tudo aquilo que nós ouvimos. Se o que nós ouvimos não testifica o que a palavra diz, está longe, está distante, começa a desviar, sai fora, irmãos. Nós temos que cuidar de ser zelosos na palavra e ouvir sempre o Senhor. E ele diz, para ouvir a sua voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha. Ou seja, irmãos, a salvação, a eleição, a predestinação, não é para você ficar vivendo a sua vida particular. Não é para você viver para você mesmo. Não é para você não servir ao Senhor. Pelo contrário, é para que você possa ser testemunha diante de todos os homens. Pensem bem nisso. A igreja existe para testemunhar o Senhor. Amém. O evangelho existe para ser pregado. A vida cristã existe para que possa ser propagada, para que outros também possam ser salvos.
Às vezes a gente faz a igreja o destino final. A igreja é o local que serve para que o evangelho possa ser pregado, para que o ensino do Senhor possa ser levado a cabo, para que as pessoas possam ser iluminadas, possam conhecer o Senhor com vistas à salvação, com vistas ao nosso fortalecimento, para que nós possamos cumprir e sermos suas testemunhas diante de todos os homens, como Paulo disse. Se a nossa vida não é uma vida de testemunho, qual o sentido que isso tem? Qual o sentido? Não, eu estou na retaguarda, eu estou alimentando aqueles que testemunham. Mas não foi esse o plano de Deus. O Senhor falou, sereis minhas testemunhas até o fim dos lugares, até que eu venha. Esse é um caso. Nós, durante muito tempo, tivemos esse caso meio prejudicado, né? Essa missão meio, a ordem dos fatores um pouco prejudicada. A salvação é o esporte supremo, é o paramount do desejo de Deus. Por quê? Porque a humanidade caiu. O homem precisa. O resto é consequência, porque somos salvos, nos reunimos como igreja. Porque somos salvos, temos alegria. Porque somos salvos, temos vida. Porque somos salvos, temos todas as graças do Senhor. E temos também todos os dons do Senhor distribuídos de forma multiforme, para que a sua obra possa ser levada a cabo, com vistas à salvação dos homens. A edificação da igreja é para trazer salvação, trazer luz sobre a terra. E aí, vem mais um acelerador, né? Depois de ouvir tudo isso, fala, nossa, eu estou estatelado, eu estou acabado, eu estou numa situação que eu não me vejo, eu vou precisar de um mês, uma semana, para realinhar os ponteiros da minha cabeça, colocar tudo em ordem, refletir tudo que eu ouvi e pensar o que eu vou fazer agora na minha vida. Mas, fala, e agora? Ananias fala para ele, e agora, Paulo? Por que te demoras? Caramba! Que impulso, né? Que impulso, né? Provavelmente Paulo deve ter começado a fazer perguntas, ou ter ficado parado, meio embasbacado. Eu tenho a impressão que Ananias não falaria para Paulo isso, no ser natural. Mas ele falou, porque Deus o orientou, Deus falou, vai lá, Ananias, vai lá falar para Paulo. A gente sabe disso, pelo relato da palavra. Inclusive, ele temeu em falar com Paulo. Vai lá, eu vou te dizer o que você vai falar para ele. Essas palavras eram as palavras do Senhor. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Aqui, mais uma vez, é uma questão importante para a gente entender. Paulo não foi batizado primeiro para depois brilhar sobre ele. Primeiro é a salvação, depois o batismo. Se alguém está invertendo essa ordem, está invertendo a sequência de salvação proposta pelo Senhor. Se alguém foi batizado primeiro para ser salvo depois, não tem importância, portanto, tem salvo depois. Mas tem uma ordem. Existe uma ordem. Primeiro ser iluminado, para que depois conscientemente você saiba e dê o testemunho. Entregue minha vida ao Senhor nessas áreas. Assim como foi com todos os apóstolos. Assim como foi com o Senhor. Quando completou a idade da maturidade, ele não foi batizado no berço. A mãe dele não levou ele para ser batizado. Foi batizado no tempo oportuno na maturidade. Começou seu ministério. Por que te demoras? Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Irmãos, muitas questões para nós. Muitas questões. Essa é a sequência resumida de Paulo, que fala do que ele é, do que aconteceu com ele, o que ele fazia, a aparição do Senhor na vida dele e o encaminhamento que o Senhor deu para ele. A mesma coisa é conosco. Nós éramos como as pessoas do mundo. As pessoas que não criam no Senhor. Nós temos que ter sempre claro isso. Às vezes a gente se distancia e acha que nós somos a nada. Somos o Supremo. Nós não somos diferentes daquelas pessoas. Nós somos diferentes das pessoas da nossa época. Nós éramos exatamente assim. O que nós fazíamos é exatamente o que as pessoas fazem hoje.
Nós éramos blasfemos, murmuradores, xingadores, brigadores, encrenqueiros, arrumadores de problemas, contrários à palavra de Deus, religiosos, cada um tem sua religião. Quem não deixou de frequentar sua religião? Ou tinha algum? Bem ou mal ia, pouco ou muitas vezes. Está na mesma situação de Paulo anteriormente, e daqueles judeus. Mas Deus apareceu, Deus também apareceu a cada um de nós. Qual o encaminhamento da nossa vida? Graças ao Senhor. O Senhor tem dado um encaminhamento da nossa vida, mas nós devemos perceber. Esse encaminhamento não é um encaminhamento de cadeira. Ser frequentador de reunião. Um pouco mais do que isso. Isso passa pela questão de salvação, Amém. discipulado, Amém. e serviço. Se você não tem discipulado para conhecer a vontade de Deus, como você vai seguir? Na ignorância do seu zelo, como Paulo fez? Porque o zelo, sem conhecimento da palavra, produz erros. Eu cometi um monte de erros por zelo. Distanciei de familiares, batizei pessoas em chuveiro, peguei pessoas na rua sem entendimento e invocar o nome do Senhor, e coloca aí que você vai ser salvo agora, como se isso fosse humano. Quantas outras coisas eu fiz? Cada um sabe o que fez na sua religião, na sua religiosidade. Não funciona. Não funcionou. Não dá certo. Não deu certo. Não vai dar certo. Se você pretende, saiba, você vai cair. Não dá certo. Tem um encaminhamento para a nossa vida. Então, assim, eu ganhei essa percepção muito forte ao longo das últimas 3 semanas, vendo essa sequência aqui. Tais fomos nós, tais somos nós. E o mesmo coração que Paulo, que Deus, que Jesus teve para com aquelas pessoas, é bastante natural e coerente que nós tenhamos com aqueles que não conhecem o Senhor. Nós devemos nos apiedar deles por conta da ignorância. Não é a ignorância física da violência, é a ignorância de não conhecerem a verdade. E não conhecerão se não houver quem nos fale. Precisamos falar. Tem tido oportunidades, circunstâncias no trabalho. Em meio a decisões que a gente tem que tomar. E as pessoas se posicionarem, e você tem que se posicionar de forma divergente. E você tem que justificar por que você está tomando aquela posição. Pela graça do Senhor, você poder dizer: eu estou agindo em conformidade com a fé que está em mim. Eu sou cristão. Amém. Isso liquida, entendeu? A questão do porquê você está agindo daquela maneira. E é impressionante como as pessoas, ao ouvirem você dizer: eu sou cristão, por isso eu não vou agir dessa maneira. Isso causa um tremendo impacto. É como segura no peito. Assim. Naquela hora, as pessoas estão prontas a argumentar qualquer coisa dentro da coordenação humana, sobre ética, política, filosofia, direito, mas não estão preparados para ouvir alguém falar: eu sou cristão, por isso eu estou agindo assim. Nós precisamos nos posicionar diante da nossa família, Amém. a razão do ser da nossa fé e das nossas decisões, diante dos nossos chefes, diante dos nossos colegas, a todo aquele que nos indagar a razão da nossa fé ou das nossas atitudes, de maneira muito clara, sem temor, porque nesse momento, se houver necessidade de você detalhar, o Senhor vai fazer como Ele falou em Mateus 10, 19. Eu porei na sua boca as palavras que deves dizer. Amém. Possamos iluminar. Amém. Amém.